Agora, se você do outro lado, olha para mim aqui, se você do outro lado estava achando que a sua semana estava ruim, pensa na semana de Javier El Peluca Milei, presidente argentino, que parecia estar ali navegando em mares calmos e serenos, mas depois veio a acusação de propina contra a irmã, que é quase a primeira-dama, ali na Casa Rosada, né, no governo argentino, e agora um revés e tanto durante os primeiros resultados oficiais das eleições legislativas, ali de meio de mandato, na Argentina. A província de Buenos Aires, pessoal, apontam ali para a vitória do peronismo do governador Axel Kicillof. E Buenos Aires, que também é conhecido por ser um termômetro ali para as eleições nacionais, a partir de meio de mandato, tá? Que fique claro, teve essa eleição a nível ali da cidade mesmo, a nível municipal em Buenos Aires, isso como um prenúncio para as eleições de meio de mandato a nível nacional, que virão logo menos, né, em outubro. Isso é importante por aí, mano, de contextualizar, né? Porque diferentemente do Brasil, onde o Congresso ele é eleito de forma sincronizada com o presidente, na Argentina há essa eleição de meio de mandato, que muitas vezes é interpretada como uma possibilidade de ter um novo turbo de capital político por parte do presidente quando ele consegue eleger maioria no Congresso, porque seria uma forma da população dar de novo aval para que o presidente avance com sua agenda. Mano Ferreira aqui com a palavra, recepcionando agora sim os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez aqui é o inferno astral do presidente Javier El Peluca Milei, presidente argentino, após acusações seríssimas envolvendo a própria irmã, a grande avalista, a grande arquiteta ali do governo do seu irmão Javier Milei, quase uma primeira-dama argentina, a Karina Milei, certo? Ele acabou tendo um revés e tanto ontem na disputa pela prefeitura de Buenos Aires, certo? O peronismo voltou com tudo, apareceu na sacada ali triunfante, né? A própria Cristina Kirchner em prisão domiciliar, e pode ser um mau presságio aí para o presidente argentino. Será que o presidente pode cair naquela problemática que o Macri caiu? Seria esse o início de uma macrização do próprio Milei? O que eu quero dizer com macrização, Mano Ferreira? Há esse risco, né? Porque o governo de Maurício Macri começou com uma agenda reformista e depois foi cedendo e diminuindo o seu ímpeto por reformas, acabou dando de volta o poder ao peronismo. Mas é importante contextualizar que a província de Buenos Aires, ela é tradicionalmente peronista. Então, o próprio Milei, na eleição presidencial, apesar de ter vencido na Argentina, ele perdeu em Buenos Aires. Então, essa derrota, é claro que acende um sinal amarelo. O próprio Milei declarou ontem mesmo que o resultado eleitoral é sim uma derrota do seu governo, mas é preciso contextualizar, né? Porque o que mostra é que, ao longo desse primeiro período do governo Milei, ele não conseguiu reverter uma tendência que já existia em Buenos Aires. Então não é que o apoio dele está derretendo, é que ele não conquistou um território que já era dos seus adversários, já era majoritariamente peronista. E até parece que os argentinos aceitaram por um tempo ali, né, Juliano, uma certa recessão, um repique ali no desemprego, tudo para controlar o dragão da inflação que seguia cuspindo fogo e incinerando a Argentina por tanto tempo. Então ele estava navegando em mares calmos e serenos até que veio os supostos áudios supostamente negociando propinas ali pela Karina Milei, irmã e testa de ferro, será, do governo Milei? O que você acha? Acho que ele foi para essa eleição num momento bem difícil com esses escândalos, numa província que, como o Mano já falou, não era um lugar onde ele teria grande força, que tradicionalmente é do outro partido, mas é importante a gente destacar que, de alguma forma, o partido do Milei cresceu. Embora tenha sido uma derrota, assim como todos assumiram ali, ele foi o partido que mais cresceu dentro dos cargos que estavam sendo disputados. Então teve um aumento tanto de deputados quanto de senadores na província por parte do partido dele. O que mostra também que há uma aceitação e ele está ganhando espaço. Vamos ver se ele consegue reverter isso e aumentar essa aceitação dele e ser novamente eleito daqui 2 anos. O presidente do comitê do partido reconheceu a derrota. Ele disse, abre aspas, hoje tivemos então uma clara derrota, mas não recuaremos nem 1 milímetro da política do governo. O rumo não apenas está confirmado, como vamos aprofundá-lo e acelerá-lo ainda mais. Meus amigos. E o próprio Milei também teve uma postura bem serena, pragmática, reconheceu a derrota, não ficou ali muito tempo lambendo as feridas e já
focado nas eleições de meio de mandato, que aí sim vai ser decisivo para a sequência do próprio mandato dele, né, mano? Uma diferença de maturidade bem expressiva em relação ao que aconteceu aqui no Brasil na última vez que houve... E ele não larga o meu pé, é impressionante. Não aceita um bloco, ele não larga o meu pé. É? Mas o ponto Brincadeira esse cara. Marinho, é que a relação de Milei com sua irmã, ela é questionada e alvo de críticas desde sempre, né? O primeiro ato do governo Milei que gerou bastante crítica foi a alteração da lei do nepotismo para nomear a sua irmã como secretária-geral ali da presidência. E agora, mais uma vez, a irmã acaba envolta em uma polêmica que gera um desgaste, né? A gente precisa ver se, passada essa eleição, essas denúncias vão se manter de pé ou se vão se desmanchar no ar, ou seja, aumentando a ideia de que foram mais um ataque pré-eleitoral do que uma denúncia concreta. Vamos ver qual será o prosseguimento. Mas, de fato, a irmã de Milei gera problemas para o governo. Aqui eu também acho que a gente precisa avaliar que o custo de vida na Argentina subiu por conta das reformas que eles estão fazendo. Então, a grande questão é que ele está sendo, querendo ou não, um estadista que está olhando para o longo prazo econômico, que está olhando para as modificações que não foram feitas ao longo do tempo. O Macri começou fazendo isso, mas desistiu por razões eleitorais. Não acho que Javier Milei o fará dessa forma. Então, com certeza, essa diferença aí na eleição, essa questão dos votos, está intimamente ligada à sensação econômica de preços mais caros que sempre influenciam uma eleição. Então, isso também deve ser avaliado e levado em consideração como possivelmente transitório. E vamos ver se ele continua com as suas reformas. Eu aposto que sim.